paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 1 e versículo de número 15 ao 17, que vai nos dizer assim: O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: Se servirdes de parteiras hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O inimigo pode até pensar que vai dar a última palavra na sua vida, como o Faraó estava pensando aqui que daria a última palavra na vida dos meninos hebreus. Só que Deus, irmãos, já tinha preparado um escape, Deus já tinha preparado um livramento, e através dessa palavra eu já quero lhe dizer: Deus já preparou um escape, Deus já preparou um livramento. Você está protegido, você está guardada. Deus está fazendo contigo como Ele fez com os meninos hebreus no tempo de Sifrá e Puá. A Bíblia diz, irmãos, que essas parteiras hebreias temeram ao Senhor. Elas não fizeram mal aos meninos hebreus. Deus deu para elas uma estratégia para que a vida dos meninos hebreus, para que os meninos que Deus tinha um propósito com o povo dele ali fossem guardados. Porque o povo hebreu era o povo de Deus. Ei, minha irmã e meu irmão, você e a sua casa pertencem a Deus. Alguém pode se levantar contra, alguém pode tramar, arquitetar, planejar, achar que vai destruir, mas através dessa palavra Deus está dizendo: eu já determinei o livramento para você. Eu já determinei o livramento para a tua casa, eu já determinei o livramento para o teu ministério. Aquilo que Faraó ordenou contra você não vai acontecer. Declare comigo: meu Deus quebra, desfaz e anula todo mal contra mim. O meu Deus quebra, anula e desfaz todo o mal contra mim. Havia uma ordem aqui, irmãos, do rei do Egito, para que as parteiras hebreias viessem ali, irmãos, a matar os meninos hebreus. Elas não deixaram Faraó dar a última palavra. Deus está dizendo hoje: quem dá a última palavra sou eu. Se preciso for, eu uso homens, eu uso mulheres para livramento na sua vida, mas eu não deixo ninguém lhe tocar. Eu não deixo ninguém tocar no plano e no projeto que eu tenho contigo. Você vai observar que essas mulheres não temeram, mas antes conservaram os propósitos de Deus em vida. Deus levanta homens, levanta mulheres corajosos para orar por você, para interceder pela sua vida, para lhe proteger dos planos de Faraó, para lhe proteger dos planos do inimigo. Muitas vezes o inimigo vai pensar que vai conseguir dar a última palavra naquilo que nos pertence. Mas através dessa palavra Deus, ele diz para você: o plano é meu, o projeto é meu, sou eu quem guardo. Sou eu quem dou a última palavra. Os meninos hebreus tinham um dono. Você e a sua casa têm um dono. Um Deus todo-poderoso que não brinca de ser quem ele é, mas que protege o seu povo. Houve uma estratégia aqui porque Faraó ficou sem entender, irmãos. Ele deu a ordem para que os meninos hebreus viessem a morrer. Mas ele não estava vendo isso acontecendo. Por quê? Porque as parteiras, elas temeram ao Senhor e deixaram os meninos hebreus viverem. Elas não tiveram medo do inimigo. O Senhor está dizendo hoje para você: seja como essas mulheres. Não tenha medo do inimigo. Tem muita gente, irmãos, que tem medo. Tem muitas pessoas que temem a Faraó, temem ao inimigo das nossas almas. E não se levantam com coragem, mas muitas vezes retrocedem, muitas vezes se calam diante da batalha, não oram, não buscam porque tem medo da perseguição. Estas mulheres não tiveram medo de arriscar suas próprias vidas para salvar o propósito de Deus. Meu irmão e minha irmã, não tenha medo, mas se posicione como Sifrá e Puá, sem temer as artimanhas do inimigo. Irmãos, elas sabiam que se Faraó descobrisse
que elas estavam poupando a vida dos meninos. Ao invés de fazer o que ele mandou, que era matar os meninos, elas seriam mortas. Elas sabiam que elas estavam arriscando a vida delas. Mas mesmo assim, elas confiaram em Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa. Elas não ficaram frustradas, nem envergonhadas, nem confusas, nem amedrontadas diante do posicionamento que elas tiveram. Muito pelo contrário, elas foram abençoadas. Quando você resolve temer a Deus, Deus te abençoa. Quando você resolve colocar os planos de Deus em primeiro lugar, custe o que custar, Deus prospera a tua casa, a tua vida, o teu caminho, a tua história. Ele te visita como ele visitou estas mulheres, porque o que elas fizeram não passou desapercebido diante do Senhor. Declare comigo: eu não vou temer, porque o que eu faço não passa desapercebido aos olhos de Deus, ele vê tudo. Eu não vou temer, porque o que eu faço não passa desapercebido aos olhos do Senhor, ele vê tudo. Deus estava vendo o ato de coragem de Sifra e Puá. Mulheres que foram contra a palavra de Faraó para poupar o projeto de Deus, que eram os meninos hebreus. Quando o projeto é de Deus, irmãos, nós não devemos temer a baia candarastro, a baia nada nem a ninguém, porque Deus vai guardar o seu projeto. Deus vai guardar o seu propósito. Eu estou conversando com homens e mulheres aqui através dessa palavra, que Deus está dizendo: tenha coragem. Eu vou te dar estratégias, não tenha medo, porque eu te farei vencer. A Bíblia diz que o rei, ele chamou as parteiras, versículo 18. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste assim e deixaste viver os meninos? Ele começou a observar o que os meninos hebreus não estavam morrendo, como ele havia ordenado. Aqui elas podiam temer e tremer diante de Faraó, porque ele observou que o que ele mandou não foi obedecido. Só que Deus deu uma estratégia para essas mulheres, para que a vida delas fossem poupadas. Deus está dizendo para você hoje: estou lhe dando uma estratégia para você vencer, não temas. Estou lhe dando uma estratégia para que você possa tomar posse daquilo que eu designei para a sua vida. Não temas. Quando o propósito é de Deus, Deus manda a estratégia. Deus abre a porta. Quando o propósito é de Deus, Deus mexe no coração de Faraó. Ele trabalha e faz com que ele não te toque. Deus manda a proteção. Quando você guarda o projeto, Deus te protege. Irabaia, candarastro, irabaia. Quando você não mostra medo, mas mostra coragem, fé, confiança, Deus honra a sua fé. Declare comigo: eu não vou mostrar medo, mas vou mostrar coragem, fé e confiança, e Deus vai honrar a minha fé. Eu não vou mostrar medo, mas eu vou mostrar coragem, fé e confiança, e Deus vai honrar a minha fé. Versículo de número 19, olha a estratégia de Deus. Deus deu para essas mulheres, para Sifra e para Puá, e Ele está dando para você também hoje. Versículo 19. Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. Olha que estratégia extraordinária que Deus deu para essas mulheres. Deus deixou Faraó tocar nessas mulheres. Deus deixou Faraó sentenciar essas mulheres à morte? Não, Rabaia Candarasto. Antes, Deus deu estratégia e ainda guardou e ainda protegeu. Hoje Deus diz para você: te dou estratégia e te protejo, te dou estratégia e te guardo, te dou estratégia e te livro. Não tenha medo, guarde o meu propósito. Guarde o meu propósito, porque certamente eu te abençoarei abundantemente. Versículo de número 20. E Deus fez bem as parteiras, aleluia. Quem fez a Rabaia Candarasto? Quem fez bem as parteiras, irmãos, foi Deus. O Deus que vê os seus esforços, o Deus que vê você guardando o propósito, Ramanda Candarai, Aramanchurabastui. O Deus que vê você sendo fiel, é o Deus que faz bem a você, faz bem a sua casa, porque Ele está vendo os seus esforços, Ele está vendo o quanto você tem sido fiel. Quando nós somos fiéis, irmãos, Deus nos abençoa. Está escrito aqui na palavra do Senhor: essas mulheres não temeram aos homens. Elas não temeram a sentença de morte. Elas não temeram a Faraó, antes temeram a Deus.
Por isso elas não tocaram nos meninos hebreus. A Bíblia vai deixar bem claro que elas temeram a Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, houve uma proteção na história dessas mulheres. Porque quando eu temo a Deus, Deus me protege. Quando eu temo a Deus, Deus me guarda, Deus me esconde, Deus me livra de todo o plano maligno. Deus te livra, Deus nos livra. Mas o nosso temor não tem que estar nos homens, certo? Nosso temor tem que estar no Criador dos céus e da terra, no Deus Todo-Poderoso. Quando tememos a Ele, irmãos, nosso Deus nos guarda e Ele nos abençoa. Deus fez bem a essas mulheres. E a Bíblia diz que o povo aumentou e se tornou muito forte. O povo de Deus, os hebreus, os meninos, foram crescendo, foram se fortalecendo e o povo foi multiplicando e se tornando mais forte. Qual era a vontade de Faraó, irmãos? Era acabar com o propósito de Deus. Mas por causa de duas mulheres que não temeram a Faraó, o propósito de Deus foi guardado e o povo de Deus foi se fortalecendo. Quando você não teme, quando você não mostra fraqueza, fragilidade, mas você mostra fé, confiança, certeza e coragem, Deus, Ele faz o crescimento chegar, Ele faz a bênção chegar, Ele faz a paz chegar na sua vida, no seu casamento, no seu ministério, na sua saúde, em tudo aquilo que te pertence. Hoje Deus diz para você, Rabaia Candarasto, Rabaia, faça a sua parte. Hoje Deus diz para você, não tenha medo. Podem até se levantar contra você, podem até ameaçar os propósitos, mas se o propósito é de Deus na sua vida, agarre esse propósito. Agarre, guarde e diga, eu não solto, eu não deixo, eu não largo, eu vou fazer como Cifrá e como Puá. Eu vou investir no projeto de Deus. E Deus vai trazer a bênção sobre a minha vida. E Deus vai trazer a bênção sobre a minha casa. Quando você teme a Deus, quando você investe naquilo que pertence ao Senhor, Deus certamente te abençoa. Deus abençoou essas mulheres. Versículo de número 21. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Como elas guardaram o projeto, como elas guardaram os filhos de Deus, porque os hebreus eram filhos de Deus, Deus constituiu para elas família. Quando nós não temos medo, quando abraçamos o projeto de Deus, Deus nos abençoa, Deus nos prospera, Deus faz bem a nossa vida, abençoa até mesmo a nossa família, abençoa a nossa casa. Se Deus resolve fazer bem, meu irmão e minha irmã, não tem quem anule, não tem quem desfaça, não tem quem consiga tirar o que Deus determinou para a sua vida. Por isso tema a Deus porque Ele vai fazer bem para você e Ele também vai te abençoar e abençoar a sua família. Foi isso que aconteceu com a família dessas parteiras. Deus abençoou, elas constituíram família, foram abençoadas. Porque Deus as protegeu, porque Deus as guardou. Por quê, irmã? Porque ela guardou o propósito. Porque elas resolveram guardar o projeto. Quando nós resolvemos guardar o projeto, Deus guarda tudo aquilo que nos pertence. Nós não podemos ser covardes, nós não podemos ter medo. Mas nós precisamos fazer como essas mulheres corajosas, sim, irmãos, porque foi muita coragem o que elas tiveram aqui. Coragem, fé, certeza, e o temor delas não estava nos homens. Hoje Deus diz para você, não tema os homens. Não tenha medo do ser humano, antes tema Deus, que tem todo o poder e pode trabalhar na sua vida da forma que Ele quiser. Pode dar o sim, como também pode dar o não, porque a última palavra é dele. Nós temos que temer ao Deus Todo-Poderoso. O que Cifrá e Puá nos ensinam aqui com o posicionamento delas? A temermos a Deus. Se algo vier contra o projeto de Deus na minha vida, eu não posso abraçar o que vem contra por medo da oposição. Não. Se Deus mandou fazer algo, pode fazer, porque o Deus que manda garante. Se o Deus que lhe ordenou, Rabacandarastrabaia, lhe mandou fazer, Ele mesmo vai garantir, Ele mesmo vai lhe proteger, Ele mesmo vai te guardar, não somente a você, mas também aos seus. Para recebermos as bênçãos do Senhor, precisamos entender, irmãos, que é necessário temermos a Deus.
A Bíblia deixa bem claro que porque essas mulheres temeram a Deus, Deus ele fez bem a elas. Quando nós tememos a Deus, Deus nos faz bem. Deus faz bem à nossa casa. Deus faz bem aos nossos filhos. Meu irmão e minha irmã. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Deus cuida de tudo. O que foi que essas mulheres fizeram? Colocaram Deus em primeiro lugar. Deixaram ali, meu irmão e minha irmã, o medo de lado. Muitas vezes, nós vamos ter que fazer o quê? Lançar fora o medo. Hoje Deus diz para você, lance fora todo medo. Porque eu, o Senhor, tenho coisas extraordinárias para fazer através da sua vida e na sua vida. Porque através da vida dessas mulheres, muitos meninos hebreus foram poupados, foram livrados e não viraram estatística. Mas porque houve mulheres que tiveram coragem para fazer história, meu irmão e minha irmã, para trazer livramento para nossa casa, para nossa vida. Nós precisamos nos posicionar não como covardes, mas como pessoas corajosas, pessoas que sabem o Deus que serve. Você sabe o Deus que você serve? Se posicione diante dele. Você sabe o Deus que você serve? Não tenha medo diante daquilo que é contrário, que vem para tentar te oprimir, para que você deixe o projeto de Deus. Qual era a vontade de Faraó aqui? Parar o crescimento dos meninos hebreus. E ele queria usar quem? Sifra e Puá, para que elas tivessem medo ali, temessem a ele e elas viessem a destruir o propósito de Deus. Mas elas entenderam, se é de Deus, nós temos que poupar e não destruir. Quando o projeto é de Deus, haverá ferramentas preparadas contra. O inimigo vai querer que você pare de orar, que você pare de interceder, que você pare de jejuar. Mas através dessa palavra, Deus está dizendo, se posicione. Através dessa palavra, Deus está dizendo, faça a sua parte. Que eu, o Senhor, te pouparei. Quando você teme ao Senhor e não aos homens, Deus te abençoa como abençoou a estas mulheres. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que da mesma forma que Sifra e Puá não temeram aos homens e sim temeram ao Senhor, assim os teus filhos também farão. Eles vão temer a ti, Senhor, e o Senhor vai cuidar de tudo, porque quando colocamos o temor, meu Pai, ao Senhor em primeiro lugar, o Senhor nos guarda, o Senhor nos abençoa. Pai, que os teus filhos não deixem, Pai, de orar, não deixem de interceder, não deixem de cuidar dos teus propósitos por causa da ameaça dos inimigos, mas que eles possam permanecer como Sifra e Puá, sabendo que permanecendo, Senhor, o Senhor é o Deus que está vendo tudo, e quando eles permanecem, o Senhor abençoa. Permanecendo, eles recebem a tua bênção, eles recebem a tua vitória, e o teu nome é glorificado de maneira especial, como foi na história dessas mulheres. A ordem do Senhor é: não tema aos homens. Rabacandará Surabaia, não tema aos homens, não tema aos homens, antes tema a Deus, porque é Ele quem te protege e é Ele quem garante. Não pare. Não pare, pois Deus é contigo. Deus, obrigada por esta palavra. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido seja visto daqui de maneira especial aqui nos comentários, Pai. Que o teu Espírito Santo possa trabalhar e que o teu nome seja glorificado na história dos teus filhos. Pai, eu te peço também que o Senhor abençoe e prospere aqueles que
que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você hoje: como eu estive com essas mulheres, eu estou com você. Não tenha medo, mesmo que o inimigo ameace, como aqui Faraó ameaçou. Faraó realmente faria o mal a elas se elas não se posicionassem, mas elas não temeram. Muito pelo contrário, elas temeram foi a Deus. Elas sabiam que o Faraó, que mandou matar os meninos hebreus, poderia a qualquer momento também tocar nelas, mas elas temeram ao Senhor. Quando você teme a Deus, quando você não se entrega à situação, quando você não deixa o medo te dominar, Deus honra a sua fé, protege os projetos dele na sua vida e glorifica o nome dele na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Deus é contigo.